Ele caiu no chão. A câmera continuou ligada. A transmissão seguiu firme, sem cortes, sem censura, sem ninguém interromper. E o mais assustador, a audiência subiu. Porque aparentemente, para a internet, morrer ao vivo é só mais um formato de conteúdo. Sim, isso aconteceu. Não num episódio de Black Mirror, mas num canto real da internet, onde tudo é performance até que alguém pare de se mexer. E mesmo assim, o chat não acredita. É cena, escrevem. Tá fingindo. É marketing. Porque no fundo, a gente já perdeu completamente a noção de onde termina o entretenimento e começa o desespero. O caso é real. Um influencer, jovem, com seguidores, com patrocinadores, com tudo, transmitia mais uma de suas lives rotineiras. Nada épico, nada especial. Só mais um dia tentando parecer interessante enquanto o mundo desaba aos poucos. E aí, ele desabou também. Ao vivo, sem cortes, no meio da frase. O corpo caiu, o som ficou estranho, a câmera ficou em silêncio. E sabe o que aconteceu nos minutos seguintes? Nada. O chat explodiu. Emojis, risadas. Que ele tá zoando. É trend nova? Ninguém desligou. Ninguém socorreu. Porque ninguém sabia se era real. E a dúvida virou espetáculo. Enquanto ele morria, a live viralizava. Não foi o primeiro. Não vai ser o último. O nome dele nem importa tanto agora, porque ele virou arquétipo. Uma espécie de mártir moderno do excesso digital. Um símbolo do que acontece quando você se entrega completamente para plateias que só te aplaudem enquanto você entrega alguma coisa. Qualquer coisa. O mais doente dessa história não é o colapso. É o fato de que todo mundo viu. Em tempo real. E ninguém parou. Porque a lógica é simples. Se tá na tela, é conteúdo. E se é conteúdo, tem que ser consumido. A moral que se dane. A dúvida virou gasolina. A dúvida engaja. Esse tipo de morte não tem trilha sonora triste. Ela tem notificação, comentário fixado e gente reagindo com thumbnail forçada e título em caixa alta. Reação à live do influencer que... Você já sabe, e aí você percebe que o erro não foi só do algoritmo. Foi coletivo. Todo mundo clicou, todo mundo assistiu, porque a curiosidade venceu qualquer senso de limite. Porque no fundo, a gente quer ver até onde alguém vai por atenção. E quando essa pessoa ultrapassa o ponto de retorno, a gente finge surpresa. A morte foi ao vivo. Mas o mais bizarro foi o pós. A live ficou no ar por horas, sem som, com o número de espectadores aumentando, como se fosse um velório interativo, como se o silêncio de um corpo no chão fosse menos perturbador do que perder o timing da trend. E você aí, achando que exagero é dizer que a internet está desumanizando a gente. Esse foi só o primeiro movimento dessa história. Você já parou para pensar quanto tempo leva para alguém perceber que o que está assistindo não é atuação? No caso da live, foram minutos, longos, incômodos, surreais, mas minutos demais. O influenciador caiu, a câmera tremeu, o som ficou abafado, o corpo ficou ali, imóvel, sem fala, sem gesto, sem aquele timing teatral que o público conhece tão bem. E mesmo assim, nada parou.
Porque o público já não sabe mais diferenciar o real do roteirizado. Tudo é conteúdo, até a tragédia. E até a tragédia precisa parecer convincente. Nos primeiros segundos, o chat explodiu em kkk. Depois vieram os tá fingindo, é trollagem, isso é bait. Porque para uma geração que cresceu assistindo vídeos com cortes rápidos, acting exagerado e thumbnails gritando, a morte parece anticlimática demais para ser verdade. E aí vem o melhor. A live bate recorde. Isso mesmo, a audiência sobe. Comentários multiplicam. Gente compartilha o link com legenda tipo, olha isso, mano. Nem choque, nem empatia. Só aquele reflexo nojento de transformar tudo em assunto. A desgraça virou trend. Alguns seguidores, em pânico, tentam avisar. Tem algo errado? Mas no meio do mar de emojis, reactions e espectadores zumbis, a preocupação parece fora de contexto. É como se o sofrimento real fosse uma quebra de narrativa. Uma interferência no conteúdo. Um bug. A humanidade virou comentário fora de hora. E aqui entra a parte que te dá vontade de desligar tudo. Não foi só a live que continuou. Foram as pessoas. Comendo, reagindo, gravando TikTok sobre o ocorrido, fazendo humor nervoso, criando piada de mau gosto em menos de 20 minutos. Porque o luto, no digital, é só mais uma fase. A fase viral. Pior, o vídeo foi salvo, cortado, legendado, editado em clipes, reagido, monetizado. E enquanto a família descobria o que tinha acontecido, metade da internet já estava vendendo. Camiseta com frase de impacto baseada nos últimos segundos da transmissão. E você aí, achando que empatia ainda é um valor. Esse tipo de cena não é incomum. A diferença é que agora ela acontece com plateia. Milhares, talvez milhões. E ninguém sabe a hora de sair da sala. Porque quando o sofrimento alheio vira show, o desconforto vira só mais uma emoção na roleta de estímulos que a internet distribui. A morte não causou revolta, causou buzz. O silêncio do corpo gerou barulho de cliques. E o fim da transmissão virou começo de conteúdo novo. A verdade é amarga, mas necessária. O público foi cúmplice. Não por maldade, mas por anestesia. Porque quando você assiste desgraça todo dia, a real parece fake. E a fake parece mais interessante. Se o influenciador tivesse voltado depois da queda dizendo pegadinha, todo mundo teria achado genial. Mas ele não voltou. E mesmo assim, ninguém fechou a aba. Se você achava que o fundo do poço era o público não percebendo a morte em tempo real, bem-vindo à parte onde a máquina aplaude. Porque, enquanto o corpo esfriava no chão e o cheat testava limites da decência, o algoritmo, esse espírito, empreendedor de código e crueldade, viu oportunidade. A live em que tudo aconteceu foi promovida, sim. Recomendação automática, pico de visualizações, engajamento no talo. A plataforma fez o que ela foi programada para fazer: impulsionar o que prende a atenção. E nada prende mais do que um ser humano morrendo ao vivo diante de um ring light. Não houve hesitação. O vídeo continuou no ar por horas, como se fosse um tutorial inacabado. Depois disso, a própria plataforma cortou um trecho e usou como miniatura automática o exato momento da queda. Zero ironia, zero humanidade, 100% otimização. E aí você entende.
a culpa não é só do público zumbi. A culpa também é de um sistema que não distingue tragédia de entretenimento. Só engajamento de baixa ou alta performance. O algoritmo não tem coração, não tem moral, não tem filtro. Ele vê picos, ele vê retenção, ele vê aumento de tempo médio de exibição. E com esses dados na mão, ele faz o que sempre faz: impulsiona. A morte virou destaque. O canal cresceu. Os vídeos antigos do influenciador foram redescobertos. O nome dele virou tag. Pessoas começaram a repostar os melhores momentos da live, com música, com efeito de câmera lenta, com trilha triste ou inspiradora. E a máquina entregava. E sabe o mais perverso? O vídeo só foi retirado do ar depois que virou escândalo. Depois que veículos começaram a reportar. Depois que um advogado se pronunciou. E mesmo assim, ele já tinha sido baixado, clonado, cortado, editado, postado em fóruns, perfis fakes, canais caça-cliques. O rastro digital da morte já era parte do sistema. E claro, o comunicado da plataforma veio com aquele tom clássico de "Estamos revisando nossas diretrizes". Como se fosse novidade que o algoritmo empurra o que prende. Como se ninguém ali soubesse que conteúdo extremo é ouro puro no mercado da atenção. Mas vamos ser justos. A plataforma não fez isso por mal. Ela só fez o que ela sempre faz. Entregou o que o público não consegue parar de assistir. A culpa real é de quem programou a máquina para pensar que engajamento é sinal verde para qualquer coisa. Você acha que um vídeo que mostra alguém desabando, sem socorro, sem corte, deveria ser interrompido? A plataforma acha que ele deveria ser recomendado, e não, isso não é uma exceção. Tem uma lista crescente de transmissões bizarras que bateram pico porque mostraram violência, sofrimento, autodestruição em tempo real. E quase todas têm o mesmo padrão. A máquina impulsiona antes de entender o que está vendo e só age quando o dano já está feito, exposto e lucrado. A monetização da tragédia não é falha. É design in. A gente vive numa era em que a morte virou clickbait legítimo. E a pergunta que sobra não é como isso aconteceu, mas sim, o que a gente achou que ia acontecer quando entregou a curadoria da nossa atenção para um robô treinado com psicologia de vício? Você sabe o que acontece depois que alguém morre ao vivo e vira manchete? Outras pessoas tentam repetir. Porque na lógica do desespero digital, se algo deu certo, mesmo que seja absolutamente insano, perturbador e cruel, ele vira fórmula. E a morte, meus amigos, viraliza melhor que qualquer dancinha. O caso do influenciador que caiu ao vivo virou combustível. Mas não para indignação, nem para debate sério sobre limites digitais. Ele virou referência. Um novo nível de entrega total. Um marco na escala de performance. Do mostre sua rotina para o mostre sua ruína. E o mercado de atenção agradeceu. Dias depois da tragédia, começaram a pipocar vídeos com thumbnails ambíguas. Criadores se fingindo de desacordados. Em live, fingindo convulsão, brincando com códigos de emergência. Alguns até botando contadores de tempo, tipo, quanto tempo até eu cair? Como se isso fosse conteúdo. Como se a dor tivesse virado um gênero. E virou. Esse é o ponto. A autoexposição extrema não é desvio.
é modelo de negócio. Influencers passam a competir em níveis de entrega emocional. Choro real? Legal. Colapso nervoso? Ótimo. Vomitar em câmera? Já vimos. Queda? Silêncio longo? Desmaio? Boom. Engajamento. E antes que alguém diga, isso é só exagero, olha o padrão. Vídeos com acidentes encenados. Gente dizendo que vai fazer algo perigoso no final da transmissão. Lives de jejum de 2 horas. Desafios de privação, de sono, criadores transmitindo com febre, dor, exaustão. E o público aplaudindo como se fosse coragem. Mas coragem de quê? Exatamente. De transformar sofrimento pessoal em espetáculo? De entregar o próprio corpo como experimento de retenção? De competir com a própria saúde pela atenção alheia? Porque sim, estamos nessa fase. O sofrimento virou ativo. O algoritmo ama momentos instáveis, emoções fortes, quebras emocionais ao vivo. E os criadores entenderam isso? Você acha que alguém grava uma live de 10 horas dormindo porque quer? Não. É porque o vídeo dormindo tem mais views do que falando. Agora, imagina o que acontece quando ele dorme e não acorda. E sabe o mais irônico? O público cobra. Queremos autenticidade, dizem. Mostra tua vida real. Mas a vida real que gera views precisa ser editada para parecer descontrolada. E aí nasce esse paradoxo doentio. A performance da vulnerabilidade. O colapso estilizado. O drama, editado em tempo real, porque o algoritmo premia quem se entrega, até quebrar. E no centro disso tudo, a câmera. O olhar fixo do público, a tensão da audiência, a expectativa de que algo quebre. Porque a gente aprendeu a assistir esperando falha. A vulnerabilidade virou clímax. E quanto mais desconfortável for a cena, mais a gente compartilha. O influenciador que caiu ao vivo virou o ponto zero de um novo tipo de conteúdo. E os outros que vieram depois estão tentando escalar esse inferno, só que com roteiro e com a câmera sempre ligada. Porque não basta sofrer, é preciso ser visto sofrendo. Agora fecha os olhos, não literalmente, você ainda está assistindo. E imagina isso. Alguém morre ao vivo, o vídeo explode e a internet responde da única forma que ela conhece. Com conteúdo. O corpo ainda tá quente e já tem canal. Fazendo react, thumbnail com cara de choque, título com caixa alta, o momento em que ele cai, rosto congelado em tela cheia. E uma voz que diz, galera, isso aqui é pesado, então já deixa o like. É isso, o momento em que a morte se transforma em produto digital. Não dá nem tempo pro luto respirar. A pessoa não é mais um ser humano, virou narrativa, virou história de superação interrompida, virou influencer que foi longe demais. A timeline se enche de vídeos homenageando, mas tudo parece mais homenagem ao algoritmo do que ao falecido. Porque, convenhamos, se não tiver monetização ativada, ninguém posta um obituário em HD. Mas não para por aí. Vêm os vídeos explicando a verdade por trás da live. Os especialistas em saúde mental, que nunca viram a pessoa na vida, mas agora sabem exatamente o que aconteceu. Os dubladores de tragédia que leem nota de falecimento como se fosse trailer de filme. Ele só queria ser ouvido.
dizem, com fade dramático e música de fundo triste em piano lo-fi. E aí vem a parte mais hipócrita. As mesmas pessoas que assistiram tudo caladas ou rindo, agora aparecem nos comentários dizendo que sempre foram fãs. Vai fazer falta, digitam entre emojis e hashtags. Descanse em paz, guerreiro. Só que o guerreiro morreu performando, morrendo pelo engajamento, morrendo com plateia. E o público só percebeu que era real quando a câmera ficou tempo demais no chão. Você percebe o absurdo. A vida virou um teaser e a morte o ápice da retenção. E o mais cruel é o pós. O canal da vítima cresce. Os seguidores disparam. O Instagram é preenchido com posts de homenagem, todos com mais engajamento do que qualquer coisa que ele postou em vida. O nome dele vira tag, vira estética, vira lição de moral de vídeo curto com trilha inspiradora. E o feed segue a família, ignorada quando não atacada. O vídeo original, repostado dezenas de vezes por gente que nem sabe pronunciar o nome dele. Cada clique, cada play, cada comentário, alimentando a mesma engrenagem que o esmagou. Mas é claro, a internet segue fingindo que aprendeu algo, que vai mudar, que agora vai ter mais empatia. Até a próxima live, até o próximo rosto na tela, até o próximo colapso em 1080p. Porque a morte, quando capturada ao vivo, vira mais do que um fim. Ela vira um ativo, um recomeço digital, um ciclo de lucros que não precisa mais do corpo presente. E aí, você assiste isso tudo e pergunta: como chegamos aqui? Mas talvez a pergunta certa seja: como você ainda está aí, assistindo? A verdade incômoda é essa. A câmera não filma só quem tá do outro lado. Ela também revela quem continua olhando, quem assiste até o fim, quem dá play na próxima tragédia e chama isso de entretenimento. O labirinto termina aqui, mas a replay button continua piscando, pronta para rodar tudo de novo. Se você chegou até o fim, parabéns. Você assistiu um colapso digital completo sem piscar. Isso já diz mais sobre você do que qualquer algoritmo. Agora me conta, você clicou por curiosidade ou por costume? Comenta antes que alguém comente por você. E se quiser continuar vendo até onde a realidade pode ser vendida em tempo real, o Labirinto Curioso ainda está aberto. Mas cuidado! Uma hora, a câmera pode estar virada para o seu lado.